Olá, pessoal. Eu sou Sandra Bezerra, psicóloga, e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um tema que contribui muito para o nosso desenvolvimento pessoal. A gente chama de marketing pessoal, né? Qual é o cuidado que estamos tendo com a nossa imagem, com o nosso jeitão de ser, com o nosso comportamento no dia a dia? Parece que funcionário público não precisa fazer marketing. Por quê? Porque ele tem estabilidade, porque ele já tem uma carreira, porque ele passou no concurso público, porque esse cargo é dele, não tem mais ninguém que tire. Então, parece que o que basta para o funcionalismo público é desenvolver bem o seu trabalho com competência e basta. Mas, na verdade, hoje está sendo muito diferente essa ideia. A gente está percebendo que as pessoas precisam cada vez mais cuidar do seu jeito de ser, da sua imagem, para conseguir melhores resultados no trabalho. A gente percebe um destravamento muito grande quando uma pessoa ela tem uma boa maneira de se relacionar, uma boa imagem, uma certa credibilidade, né? Flui melhor os processos e a gente dá andamento no que a gente chama máquina pública, no desenvolvimento da nossa cidade. Por causa disso, eu estou aqui um pouquinho disso, né? Eu costumo começar, quando eu falo de marketing pessoal, a pensar assim: você tem cetocol, semancol? O que é isso? Você consegue se perceber? Consegue saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são suas limitações, onde você precisa melhorar, onde está bom, mas onde que precisa estar melhor? Você consegue se perceber? Muitos de nós temos um semancol problemático, porque a gente, para se defender, para se proteger de sensações negativas, fica na defensiva, fica justificando, fica falando, não, mas tá bom, eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre fui assim, minha família é assim, eu sempre consegui, eu tô onde eu tô porque eu sou assim, e passa a melhorar, não quer evoluir. Essas são pessoas rígidas, pessoas onde a gente tem muita dificuldade de se relacionar e de engajá-la num grande propósito, num propósito de mudança que traz melhores resultados para todos. Então, a gente costuma falar assim, tem uma frase que muito nos auxilia nesse sentido da mudança, que fala: é insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, mas como que a gente vai parar para pensar na gente, né? Dia a dia. Dia a dia, a gente tem que pensar o que foi bom no meu dia de hoje e onde que eu podia melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional. Só para ressaltar um pouquinho, e eu vou ler aqui para vocês, marketing pessoal é recriar a cada instante, no âmbito profissional e pessoal, colocando um uau, quer dizer, colocando excelência em tudo que realiza. A pessoa deve vir-se para ser e ter, e depois mostrar-se e vender-se. Quer dizer, como isso? Eu vou me vender? Gente, não é vender a nossa pessoa, mas é ter credibilidade nas nossas relações profissionais. A pessoa, quando lembra da gente, lembra do quê? Qual marca a gente deixa? Quando pensam assim, Sandra, do DRH, o que eles lembram, será que de mim? É isso que tem que me fazer pensar e refletir, né? A gente precisa mudar a nossa maneira de ser e se comportar. E aí, gente, como que a gente começa pensando na gente? A gente precisa pensar nas 4 áreas que envolvem o conceito de competência. O que é um profissional competente? É um profissional que tem saber, é um profissional que tem saber ser, saber fazer e saber conviver. Como assim? Saber é ter conhecimento, é buscar se aprimorar. E, geralmente, os funcionários públicos já têm isso aguçado, porque eles tiveram que estudar para prestar concurso público, temos um plano de carreira que estimula, né, a progressão por escolaridade. Então, há um certo estímulo com relação ao saber.
Depois o saber fazer, que é a experiência. Já muitos funcionários públicos, às vezes, entram direto num concurso público, nunca trabalharam em outro tipo de empresa, empresa privada, outro trabalho, mas muitos já trabalharam. Mas saber fazer é ter experiência. E a experiência a gente adquire fazendo e a gente também adquire vendo, vendo as outras pessoas, ouvindo outras experiências. E tem também o saber ser. O que é isso? É melhorar o seu jeitão de ser, as suas características pessoais. Ah, então se eu sou quieto, começar a investir um pouco mais na minha capacidade de me comunicar, se eu sou mais sério, investir um pouco mais no meu sorriso, no meu comportamento, enfim, na minha maneira de ser. E por fim, o saber conviver, que é estabelecer relações com as pessoas, tanto profissionais quanto sociais. E isso vai contribuindo muito para que sejamos um profissional competente ou de competência. Bom, mas além desse conceito, é importante saber também quais aspectos eu preciso cuidar para melhorar a minha imagem profissional e pessoal. Então, uma das coisas como que eu faço para eu melhorar a minha imagem pessoal e profissional? Eu tenho que pensar como eu estou no que diz respeito às minhas características físicas, psicológicas, sociais e espirituais. Por quê? Porque nós somos um ser biopsicossócio-espiritual. Quer dizer, nós temos essas 4 dimensões para a gente cuidar, para a gente articular, para a gente se ver sustentado. São pilares de sustentação do nosso jeitão de ser pessoa. Então, vamos ver, como é que eu faço para cuidar, então, das minhas características físicas? Eu preciso cuidar da minha aparência, da minha saúde, do meu sorriso, da minha postura. Quando eu cuido dessas características, né, da minha aparência, da minha saúde, do meu sorriso, da minha postura, eu estou cuidando desse pilar, que é o pilar dos meus aspectos físicos, né? Mas quando eu não cuido, eu sou imaturo fisicamente. Como é isso? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu faço cara feia, que eu faço corpo mole, que eu não cuido, não percebo que eu tenho mau hálito, que eu tenho um cheiro de odor muito grande, que eu tenho uma sudorese e acabo suando, transpirando demais e cheirando mal, né? Eu não ligo para minha forma de vestir, isso no funcionalismo público é muito comum, sabe? A pessoa, ela não investe nessa sua característica de imagem pessoal. Então, ela se veste de uma forma suja, amassada. Eu não estou dizendo por roupas bonitas, roupas de sair, roupas de mar. Não, eu estou falando de ser uma pessoa asseada, quer dizer, uma pessoa cuidada, né? E é aquele tipo de pessoa também que deixa o seu ambiente todo desorganizado, todo mal arrumado, mal cuidado. A gente diz que essa pessoa ela é imatura fisicamente, ela não se cuida, ela não investe no seu marketing pessoal no que diz respeito aos aspectos físicos. E nós temos também cuidados psicológicos. O que é isso? São características que a gente precisa cuidar, que é administrar nossas emoções, a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, a nossa irritabilidade, o nosso mau humor, né? É o tipo de pessoa que cultiva o que é atencioso. Quando a gente não cuida desses aspectos psicológicos, o que a gente é? A gente começa a ter necessidade de poder, de querer mandar, de querer aparecer, de não assumir os erros, de ficar se defendendo. Não, não fui eu. Não, todo mundo faz. Não, não foi porque só eu. A pessoa, ela tem dificuldade de se perceber e fica disfarçando as suas emoções. É uma pessoa enciumada, invejosa, né? Se compara excessivamente com os outros, né? Por quê, gente? Porque cuidar do nosso marketing pessoal no que diz respeito aos aspectos psicológicos é cuidar das nossas emoções. Emoção, gente, é algo instintivo. É algo que vem, você não controla. De repente, você passa por uma situação, você sente raiva, você não quer sentir raiva, mas você sente raiva. Sentir raiva, sentir medo, sentir nervoso, sentir irritação, sentir ansiedade não tem como. Mas como reagir a essa emoção, o que fazer com essa emoção, isso a gente tem como cuidar. E quando a pessoa cuida desse, eu sou nervosa, como tem que fazer?
Quando acontece uma situação, eu não posso sair falando, eu tenho que parar, pensar, esperar passar para depois ir conversar. Por quê? Porque senão eu meto os pés pelas mãos. Porque senão eu falo coisas que eu não precisava falar. Porque senão eu reajo de uma maneira agressiva, irritada, nervosa. Então, cuidar do seu marketing pessoal no aspecto psicológico é cuidar das suas emoções. E aí nós vamos para o terceiro pilar, é o cuidar do seu marketing pessoal com relação aos aspectos sociais, né? É saber ouvir, saber falar, saber pedir, saber reconhecer e admitir, cumprir as normas sociais, se relacionar de maneira harmônica, saber que a sua parte influi na parte do outro, que a parte do outro influi na sua parte. E quando eu não sei fazer esse marketing pessoal no que diz respeito ao social, como que eu fico? Eu não sei falar sobre os erros, eu reajo de maneira, eu sou grosseira com as pessoas, eu falo de um para o outro e jogo um contra o outro, eu fico de cara virada com a pessoa, não converso, faço bico, eu ponho fogo nos relacionamentos, sabe, para a pessoa se dar mal com o outro, né? Eu falo expressões de baixo calão, uso gírias, uso palavrões, né? Eu não respeito as opiniões do outro. Eu aproveito as minhas horas de folga, os almoços, o lanche para falar mal das pessoas. Então, eu passo a ser uma pessoa imatura socialmente. O meu marketing pessoal passa a ser muito precário, porque eu não cuido do meu jeitão de me relacionar com as pessoas. Eu não tenho paciência para ouvir, eu falo em cima, eu falo junto. E aí, nós vamos falar como que eu faço para a gente cuidar do último aspecto, da dimensão espiritual. Como eu faço para cuidar do meu marketing pessoal no que diz respeito à dimensão espiritual? Eu preciso ser verdadeiro, ser humilde, ser criativo, ser esforçado, ser solícito, ser altruísta, ajudar as pessoas, compreender o lado do outro, se colocar no lugar do outro, voluntariamente, anonimamente, sem precisar ser reconhecido, ser visto, ser notado por isso. E quando, gente, eu não tenho maturidade espiritual, o que eu faço? Eu penso o pior dos outros, eu não ajudo, eu boicoto, né? Eu sou desatenta àquela situação, eu não percebo a outra pessoa, eu não estou nem aí com o outro, eu sou egoísta. Eu acho muito fazer alguns trabalhos, sabe? Eu falo, isso não é para mim, não é para o meu cargo, eu não estudei para isso, né? Eu reclamo de tudo, né? Eu me mostro preguiçoso. Então, eu passo a ter um marketing pessoal, espiritual, prejudicado. Bom, e daí, gente? O que eu preciso fazer, então, para cuidar do meu marketing pessoal? Primeiro, eu tenho que pensar nesses meus 4 aspectos, as 4 dimensões, bio, psico, sócio, espiritual. Né? Fazer planos para eu cuidar de cada um desses aspectos. E aí eu preciso cuidar da minha imagem. Gente, você vir limpo, tem gente que fala, ai, calça jeans não precisa lavar todo dia. Eu acho que isso é uma coisa que a pandemia trouxe de legal, né? A gente precisa tirar a roupa todos os dias, porque é uma roupa contaminada. É uma roupa que não tem condição. Ai, mas estraga, ai, mas eu gasto muito sabão, mas eu gasto energia, mas é para lavar essa roupa. Gente, roupa, ela precisa ser todo dia trocada, principalmente quem faz 8 horas de trabalho, que usa o dia inteiro aquela roupa. A roupa, a blusa, ela precisa ser bem lavada, porque senão ela mantém, você mola na água e não esfrega, ela fica com cheiro, né? Então, a limpeza na roupa, a gente pode vir trabalhar com uma roupa rasgada, com uma roupa furada? Não, gente. Eu posso vir trabalhar com uma roupa simples, mas essa minha roupa, ela tem que ser bem cuidada, porque isso vai dar uma característica pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina a gente fazer uma festa, cuidar dessa festa, investir nessa festa, comprar boas coisas para comer, as pessoas se sentirem felizes, tudo, pensar na nossa roupa, e aí a gente chama os nossos convidados. E os nossos convidados vêm para a nossa festa de qualquer jeito.
você tá bonito, você tá chique, você cuidou da sua roupa. E aí essas pessoas que chegam na nossa festa vêm de qualquer jeito. Não é gostoso você saber quando você convida pessoas para ir na sua festa, essa pessoa ela tá curtindo, ela tá cuidando, ela tá se preparando, ela tá pensando em você, ela tá falando, ó, ai, já até comprei uma coisinha para eu ir, ai, nossa, eu vou fazer um cabelo, ai, vou cortar o cabelo para eu ir na sua festa. Você não percebe que a pessoa tá te valorizando, tá te respeitando? É a mesma coisa no trabalho. Se você vem trabalhar e você não está preocupado como você vai se mostrar para aquela outra pessoa, como que você vai atender aquela outra pessoa, como você vai se relacionar com a sua equipe, como que a equipe se sente, né? Você vem descuidado, essa imagem prejudica. Muitas vezes a gente não usa nosso crachá, e o nosso crachá, ele identifica quem a gente é, onde que a gente está. Tem gente que fala com a gente todo dia, não lembra o nosso nome e fica chateado por isso. E o nosso crachá, ele ajuda a personalizar. Como é gostoso as pessoas chamarem a gente pelo nome. Oi, Sandra, tudo bem? Se a gente olha e fala, nossa, como que essa pessoa sabe meu nome? E a gente se sente assim, nossa, eu preciso também saber o nome dela, né? Ela tem tanto cuidado comigo. Então, gente, cuidar. Um primeiro mandamento do marketing pessoal é a boa exposição, a gente cuidar dessa nossa imagem. Não é gostoso vocês perceberem que, mesmo que o meu cabelo não seja do jeito que as pessoas gostam, não tenha um corte maravilhoso, não seja bem ajeitado, mas ele está cuidado. Você percebe que ele não está descabelado, desarrumado, e você sente que eu tenho um cuidado com você, que eu vim aqui tentando dar o meu melhor. Então, boa exposição, né? Não ficar se exibindo, a necessidade não é se exibir, é o segundo papel do marketing pessoal, mas é você mostrar a sua competência, aquilo que você sabe fazer, você coloca a serviço para tentar fazer bem. Fazer palestra é uma coisa que eu gosto bastante de dar cursos. Então, quando a gente percebeu que era uma demanda aqui da prefeitura, passar essa ideia de cuidados pessoais, de um marketing pessoal, eu logo procurei estudar e tentar dar o meu melhor aqui para vocês. Mas não para eu aparecer, mas sim para eu colocar a serviço aquela minha competência, aquele meu estudo, aquilo que eu procurei cuidar e que eu posso oferecer para o outro. Então, não no sentido de se exibir, de aparecer, mas no sentido de colocar a serviço aquilo que eu sei de melhor, né? Outra coisa, que é um mandamento, é sem falsas promessas, né? A gente cumprir aquilo que a gente fala. Outro mandamento é cumprir a hora, ser pontual, o horário de chegar, o horário de saída. As pessoas não precisarem ficar desconfiadas da gente, porque a gente boicota, porque a gente vai bater um papo e não acaba mais esse papo, porque a gente vai tomar um café e esse café não termina nunca, porque a gente vai ali no banco acertar um probleminha que a gente tá, e isso é demorado, e eu não aproveito um dia que eu abono, ou um dia que é minha folga, ou eu não pago essa minha hora que eu precisei para um assunto particular que estava me incomodando, né? Também outro mandamento no marketing pessoal é ousar, é arriscar, é não ficar parado, né? Como de uma forma preguiçosa diante daquela situação, né? É eu respeitar o trabalho do outro e o meu trabalho, né? É eu procurar falar de uma maneira. Gente, como tá difícil a gente se comunicar. Agora com a máscara, né? E tá aqui a minha, só não tô com ela porque eu estou sozinha na sala gravando esse nosso encontro, né? Como tá difícil a gente ouvir e entender as pessoas. E tem gente que não faz o menor esforço para falar melhor. Gente, a gente precisa melhorar a nossa oratória, a nossa forma de se expressar para outra pessoa, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem um atendimento ao público, né? Bom humor, um sorriso. Às vezes a gente tem um mau humor, que a pessoa ela tá nervosa, ela faz uma brincadeirinha ali com a gente fica sério. E hoje, gente, a gente não tem mais o sorriso estampado. Nosso sorriso, ele tá tapado. Então a gente precisa ter um olhar envolvente, um olhar que traga uma emoção para a pessoa, o entusiasmo por aquilo que a gente está fazendo, né? E por fim, a gente
cuidar do nosso jeitão para a gente se melhorar, ser uma pessoa fácil de se relacionar. Eu costumo finalizar esse nosso bate-papo de marketing pessoal fazendo a seguinte pergunta para as pessoas: se você tivesse uma empresa, você contrataria você para trabalhar? Se você tivesse uma empresa e tivesse investido nessa empresa para o ambiente dela ficar agradável, ficar bonito, como que você gostaria que o seu funcionário viesse trabalhar? É sobre isso que a gente tem que pensar. Aqui na prefeitura, alguns setores têm uniforme, mas não é porque a gente tem uniforme que o nosso uniforme não pode passar uma ideia, uma imagem de uma pessoa bem cuidada. O nosso uniforme, ele pode estar desbotado, ele pode estar velhinho, mas ele também pode estar cheiroso, pode estar cuidado. E isso passa para o outro uma imagem de cuidados pessoais. A gente, depois de adulto, ninguém fala para a gente que a gente precisa passar um sabonete, como que a gente precisa lavar as nossas axilas, as nossas partes íntimas, como que a gente precisa perceber que a gente não está com secreção nos olhos, que a gente não está com secreção saindo do nariz, que a gente não está com mau hálito. Se a gente hoje, enquanto adulto, é difícil ser cuidado nesse sentido, nós precisamos ter o semancol. A gente precisa se perceber como que a gente está cuidando dessa nossa higiene pessoal. Hoje ir no banheiro, gente, está sendo complicado, porque a hora que a gente faz as higienes, a gente precisa cuidar para que o próximo venha e não seja contaminado, caso a gente esteja contaminado por algum vírus. A pia que a gente gospe, que a gente às vezes sua o nariz, precisa ser cuidada. Porque não vai ter outra pessoa ali, em seguida vai entrar outra pessoa que pode se contaminar com a nossa secreção. Vocês já pensaram nisso? Já falaram sobre esse assunto nos últimos tempos? É muito complicado, depois de adulto, o nosso chefe conversar com a gente sobre isso, né? A nossa liderança, as pessoas que trabalham com a gente. Porque as pessoas ficam num assunto, acham um assunto meio delicado. Então, hoje eu estou falando de marketing pessoal com vocês, que é uma oportunidade que todos têm para se tocar, para se mancar. Como que eu sou? Como que eu cuido de mim? Como que eu cuido da minha imagem? Do meu jeito de ser, de se comportar e de se apresentar. Lembre-se, somos um ser bio, psíquico, sócio espiritual. Precisamos cuidar dessas 4 dimensões para sermos melhores como ser humano. E também somos um ser que precisamos cuidar do nosso ser, saber fazer, saber ser, saber conviver, para sermos mais competentes. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no material em anexo a esse nosso bate-papo. Aproveite, cuide do seu jeito, faça planos pessoais, faça metas, se repense, cuide do seu jeitão de ser. Tem uma frase que eu gosto muito de usar que é assim: não conheço nenhum caminho seguro para o sucesso, só para o insucesso seguro é tentar agradar todo mundo. Então, a gente não vai agradar as pessoas, mas a gente precisa tentar cuidar da gente mesmo para sermos melhores. E assim, claro, fazer o nosso ambiente ao nosso redor melhor. E para finalizar, tem uma outra frase que eu gosto, que é: o ideal da vida não é a esperança de chegar a ser perfeito, mas sim a vontade de ser cada vez melhor. Vamos procurar ser melhores. Isso é bom para a gente e é bom para todos ao nosso redor e, consequentemente, trará melhores resultados para o nosso trabalho. Espero ter contribuído um pouquinho com as reflexões sobre o nosso marketing pessoal. Faça seu marketing pessoal, vale a pena. Um abraço.